Fala comigo, apostador. Seja todos muito bem-vindos ao ClashBet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 2 de agosto de 2022, a nossa terça-feira de aposta, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pro jogos. Sua manhã de aposta, apostador, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando a nossa terça de ClashBet pelos nossos primeiros prognósticos da Liga dos Campeões da Europa, qualificação no jogo entre Sheriff Tiraspol versus Vitória Place. Ou seja, esse jogo tem início às 14 horas. É um jogo mata-mata de ida e volta, não tem classificação, então é um jogo de ida e volta. Esse é o jogo de ida e a sequência da equipe do Tiraspol é a seguinte: o Tiraspol vem a 15 jogos de invencibilidade, ou seja, 15 jogos sem derrotas. Nos últimos 8 jogos saiu menos que 3 gols. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio. Em 6 de 7, menos que 5 cartões. Já a equipe do Victoria Place vem a 4 jogos sem derrota. Em 8 de 10 saiu mais que 2,5 gol e menos que 5 cartões. É o primeiro duelo entre essas equipes, não temos confronto direto anteriormente. Ou seja, é um jogo bastante equilibrado tecnicamente, mas vejo um leve favoritismo da equipe da casa e também vejo um jogo para poucos gols. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate e a probabilidade 1-0 casa. Lembrando, se você quiser nos acompanhar em uma dessas redes sociais acima, ou que é o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo, tá beleza? Continuando, vamos agora para o jogo do Ludogorets versus Dinamo Zagreb. Tem início às 14h45. A equipe do Dinamo já se enfrentou aí bastante vezes com a equipe do Ludogorets e o Dinamo sofreu gol nos últimos 4 confrontos. Em sequência individual, a equipe do Ludogorets, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Em 8 de 9, foi a primeira equipe a marcar. E em 5 de 6, saiu mais que 4,5 cartões. O Dinamo Zagreb vem a 3 jogos de vitória, a 16 jogos sem derrota. Em 8 de 10 saiu mais que 2,5 gol. Em 4 de 5 ambos marcam. E em 5 de 6 menos que 11 escanteio. Último confronto, 2-1 para a equipe do Ludogorets e no anterior 3-0 novamente para o Ludogorets. Para essa partida, ambas as equipes jogam principalmente no fator ofensivo, ou seja, determinadamente ao ataque. Por esse retrospecto, se tratando de duas equipes ofensivas, a equipe do Ludogorets atuando em casa, não tenho dúvida que vai conseguir marcar no mínimo um golzinho aí diante do Dinamo. E o Dinamo, mesmo atuando fora de casa, tem total condições de conseguir marcar gol no Ludogorets. Então, diante disso, acredito no jogo para gols. Por esse retrospecto, vamos com a dica mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. E a probabilidade possível 1-1 jogo. Mônaco versus PSV, o início às 15 horas. A equipe do Mônaco vem numa sequência individual até razoável, mas nos últimos confrontos, em 5 de 7, saiu menos que 3 gols. Nos últimos 8, menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Mônaco vem a 4 confrontos sem derrotas. Em sequência individual, o Mônaco vem a 3 jogos sem vitória. A 3 jogos sofreu gol. Em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 6, ambos marcam. Em 5 de 7, venceu o primeiro tempo. Foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 7, saiu menos que 5 cartões. A equipe do PSV vem de 3 jogos de vitória, a 10 jogos saindo mais que 2,5 gol. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar, saiu ambos marca. Em 5 de 6 venceu o primeiro tempo, saiu menos que 11 escanteio. Em 7 de 8 saiu menos que 5 cartões. Último confronto entre essas equipes, um empate técnico em 0-0. Para essa partida, acredito em um duelo bem equilibrado, mesmo a equipe do Mônaco atuando em casa, pagando uma odd inferior tecnicamente, e a equipe do PSV
considerando aí as casas, considerando como a zebra do momento, uma odd de 3,75, ainda assim, acredito no jogo bastante equilibrado. Por esse retrospecto, vamos com a dica mais de 1,5 gols. E se você é aquele ousadia e alegria, ambos marcam aí probabilidade 2-1 jogo. Continuando os nossos prognósticos de palpite de futebol, vamos agora para o jogo do União Saint versus a equipe do Rangers, que tem início às 15h45. A equipe do União tem uma sequência de 7 jogos sem derrota, ou seja, 7 jogos de invencibilidade. Em 8 dos últimos 10 jogos saiu menos que 3 gols. Em 7 de 8 saiu menos que 5 cartões. Em 4 de 5 saiu menos que 10,5 escanteio. E a equipe do Rangers da Escócia vem a 4 jogos sofrendo gol. Em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol. Em 7 de 8 saiu ambos marca. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 9 saiu menos que 5 cartões. Ou seja, é um bom jogo para se estar entrando em escanteio e também em cartões. Mas não vamos focar nesse retrocesso. Ou seja, acredito em mais um duelo equilibrado, como foi todos os duelos anteriores pela essa qualificação da Liga dos Campeões. Duelos muito compactos tecnicamente. Por esse retrospecto, acredito em equilíbrios técnicos. Mesmo a equipe da casa atuando com o apoio da sua torcida, acredito que o Rangers não perca fácil essa partida. Por esse retrospecto, é um bom jogo para se pegar um mais de 1,5 gol, um empate ao intervalo nessa partida e uma possível probabilidade fica a critério do apostador. Benfica versus FC Midtjylland, o início às 16 horas, a equipe do Benfica vem numa sequência de 6 jogos e 6 vitórias consecutivas. Claro que muitos amistosos no meio desses jogos. Tem 3 jogos sofrendo gol, 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol, 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar, saiu menos que 5 cartões, e nos últimos 6, menos que 11 escanteios. Já o Midtjylland vem a 14 jogos sofrendo gol, nos últimos 10 saiu ambos marca, em 8 de 10 menos que 5 cartões. Para essa partida, o Benfica é o favorito, a odd é plausível para a equipe do Benfica. Vamos com a dica Casa vence e a probabilidade 2-0 Casa. Continuando, vamos agora para a Copa Sul-Americana, o jogo do Nacional versus o Atlético Goianiense, o início às 19 horas. A equipe do Nacional, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 4,5 cartões e também nos últimos 7 jogos menos que 11 escanteio. O Atlético Goianiense, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols e em 4 de 5 menos que 5 cartões. É o primeiro confronto entre essas equipes, lembrando que o Atlético Goianiense vem de uma derrota aí muito adversa diante do Flamengo pelo Brasileiro Série A, perdeu por um placar de 4-1. Ou seja, a equipe do Nacional é o favorito a vencer essa partida. Vamos com duas dicas puxando para o Nacional. A primeira é o casa com empate e a segunda é casa com empate anula. Probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o Brasileirão Série B, o jogo do Sport Recife versus Criciúma, com início às 21h30. Na classificação, a equipe do Sport é o sétimo colocado em 21 jogos disputados, com 30 pontos conquistados, 15 gols marcados, 13 gols sofridos. Enfrenta o Criciúma na nona colocação, em 21 jogos disputados, somando 28 pontos conquistados, 22 gols marcados, 20 gols sofridos. A equipe do Sport atuando como mandante e fazendo a sétima melhor campanha do campeonato, em 10 jogos disputados, somando 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota, marcou 10 gols, sofreu 3, 21 pontos conquistados em seus domínios. Já o Criciúma, atuando fora de casa, vem fazendo a nona melhor campanha da competição como visitante, em 10 jogos disputados, 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 9 gols marcados, 12 gols sofridos, 10 pontos conquistados nos últimos confrontos entre essas equipes. Em 6 de 7 saiu menos que 3 gols, menos que 5 cartões. Em 4 de 5, mais que 10,5 escanteio para ambas as equipes. A sequência individual do Sport, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 11 escanteio. A equipe do Criciúma vem a 3 jogos sem derrotas, com certeza empatou aí o último jogo com Londrina por um placar de 1-1. E o Sport conseguiu uma vitória diante do Guarani por um placar de 2-1.
A equipe do Criciúma sofreu gol nos últimos 5 jogos. Em 4 de 5 saiu ambos marca, foi a primeira equipe a sofrer. Em 5 de 7 saiu mais que 4,5 cartões. Em 6 de 8 saiu menos que 3 gols na partida. O último confronto 1-1 na casa do Criciúma. E nos confrontos anteriores, os últimos dois anteriores, todos eles bateu abaixo de 2 gols e meio. Para essa partida vamos seguir o raciocínio menos de 3 gols e meio ou menos de 2 gols e meio, sendo um pouco mais usado, e também um empate ao intervalo seria plausível. Probabilidade 1-0 ou 1-1 jogo. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos para esta terça de Clashbet, mas claro que antes de encerrar, não poderia ficar de fora a grande decisão pela Copa Libertadores das Américas entre Corinthians versus Flamengo. Esse jogo tem início às 21h30. A equipe do Flamengo e o Corinthians são equipes que já se enfrentaram inúmeras vezes em todas as competições, lembrando que é o famoso clássico das multidões. Bom, nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7 saiu menos que 11 escanteio, em 5 de 7 saiu ambos marca para ambas as equipes. A equipe do Flamengo foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 6 confrontos. Em sequência individual, o Corinthians vem a 5 jogos saindo menos que 5 cartões, em 5 de 7 menos que 11 escanteio. E o Flamengo, nos últimos 5 jogos, vem sem derrota. Em 6 de 8 saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos dois confrontos, uma vitória de 1-0 para cada lado. Lembrando que o Corinthians venceu o Botafogo em casa pelo Brasileiro, pela rodada que teve à sua disposição. E a equipe do Flamengo também venceu em casa. Então o Flamengo venceu de 4-1 o Atlético Goianiense e o Corinthians venceu de 1-0 o Botafogo. Ou seja, já teve um duelo entre essas equipes. No primeiro turno do Brasileiro, deu Corinthians pelo placar de 1-0. Só dava Flamengo nos últimos confrontos, mas o Corinthians resolveu vencer. Para essa partida é um jogo bastante pegado, de bastante marcação, mas vejo um leve favoritismo da equipe do Flamengo, mas não vejo o Corinthians também perdendo essa partida. Por esse retrospecto, vamos com a dica fora com empate. O empate é um intervalo, probabilidade 1-1 jogo. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos. Fica agora com nossos prováveis bilhete pronto, com os palpites de futebol para hoje, com dicas Clashbet. Então é isso, partiu, tropa.